Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, a hora vai passando tão rápido, né? Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, eu preciso te entregar essa palavra para a gente poder ir para casa edificado, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, e eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que eu quero deixar isso registrado, já que está gravando, e é importante repetir isso para você. Você pode ouvir essa mensagem novamente, ou pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Basta você entrar no YouTube, coloca lá Ministério Vai Chamar Ilar, e você vai encontrar o canal no YouTube do Ministério, ok? Entrando lá você vai poder assistir a mensagem, tem lá do lado escrito assim, inscrição. Você clica em cima de inscrição, você vai ser inscrito nesse canal. E aí tem um sininho do lado, você clica no sininho que você vai começar a receber, todas as vezes que chegar algo lá no canal, você recebe, ok? Você será informado. E aí você pode compartilhar, tem lá compartilhar a mensagem, eu quero compartilhar com outras pessoas. Você pode clicar lá em compartilhar e compartilha essa mensagem com um amigo, com o irmão, de repente alguém que está trabalhando hoje e não pôde ouvir a mensagem, então você faz isso. Mas é importante você fazer a inscrição e convidar outras pessoas a fazer a inscrição nesse canal, ok? Nós temos o objetivo de chegar aí ao número de inscritos, então é muito importante você fazer a sua inscrição. Entra lá no canal e vai ser bênção na sua vida. Mas essa mensagem, queridos, eu quero trazer novamente, eu quero deixar registrado isso aqui, porque eu ouvi essa mensagem, agora não lembro de quem eu ouvi, mas o tema dessa mensagem é uma causa que me ponha de joelhos. E essa palavra já foi ministrada aqui há um bom tempo atrás, há uns anos atrás. Durante essa semana, eu fiquei assim muito incomodado em relação a esse texto, a essa palavra. E Deus colocou em meu coração em trazê-la novamente diante de alguns fatos, coisas que aconteceram durante a semana, momentos de oração em que o Espírito Santo acabou me incomodando a respeito disso. E por esse motivo nós estamos trazendo essa mensagem novamente. E Deus sempre tem algo revelador novo para nós. Ele sempre vai trazer algo que vai edificar a sua vida novamente. Sempre trazendo algo que é novo da parte dele. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim, eu vou ler na NVI. Por essa razão, em outra versão está escrito assim, por esta causa, ok? Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento ou conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o que Deus quer fazer conosco nesta noite? Ele quer destravar as fontes que há dentro de nós. Se você crê, diga amém. Deus quer fazer isso em nossa vida. Eu tenho encontrado e tenho assistido uma centena de pessoas que têm proposto o seu coração a causas muito bonitas, causas lindas. Temos visto não somente no Brasil, não somente aqui na nossa cidade, mas também em muitos outros lugares. E nós assistimos isso pela televisão, assistimos isso pelos canais de YouTube, pela internet de forma geral, Facebook, enfim. E nós vemos como pessoas, elas colocam suas vidas em projetos sociais, em projetos de vida, e elas abrem mão de tudo na vida para compartilharem um pouquinho do amor de Deus, de uma ajuda às pessoas. Isso é algo extraordinário.
E Paulo, ele começa a escrever, na verdade, nessa parte da carta, ele já expressa algo no início desse texto. Por esta razão, ou por esta causa, ele expressa algo que estava sendo revelado anteriormente. Se você ler o texto anterior, você perceberá que a causa que ele fala era o amor por vidas, era o cuidado por vidas. E por esta razão, ele disse: eu vou me pôr de joelhos diante do Pai. Sabe que Deus, Ele nos permite, em alguns momentos, viver momentos de lutas, desafios, sofrimentos. E esses momentos da nossa vida, eles são como gatilhos para desatar a nossa fé. Você, quando enfrenta uma luta, uma dor, uma guerra, a sua fé, ela é ativada de maneira extraordinária. Você talvez esteja passando por isso agora. Nesse momento, você está passando por uma guerra muito grande. E é interessante o quanto você começa a buscar a Deus, o quanto que você ora, quando você vê alguém enfermo, quando você enfrenta uma enfermidade, quando você enfrenta uma luta, enfim, a sua fé é desatada, e isso serve então, essas lutas, como gatilhos para nós. E há um potencial na vida de cada um de nós que precisa ser desatado, e esse potencial está em nós e provém de Deus. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida, você crê? Amém. Então creia em algo muito interessante. Creia que nessa terra aqui agora, você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus nessa terra. Deus quer com certeza te usar poderosamente. O versículo 14, ele revela algo muito interessante. Ele diz que existia na vida de Paulo uma causa, como falei anteriormente, e uma causa para que ele estivesse de joelhos diante do Pai. E a pergunta é: por que Deus nos quer de joelhos diante dele? Por que Deus nos quer de joelhos diante dele? A primeira resposta está no versículo 16. Ele diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu, o quê? Espírito. Então, por que Deus nos quer de joelhos diante dele? Primeiro, para fortalecer o nosso homem interior, para fortalecer essa nova natureza com o seu poder e por meio do Espírito Santo. E é isso que ele quer fazer. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aleluia! Quanto tempo você passa com o Espírito Santo, querido? Tem gente que nem sabe quem é o Espírito Santo. Tem gente que não tem nenhuma relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que revela os mistérios do Senhor à tua vida. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: não vou deixar vocês sozinhos, não deixarei vocês órfãos. O Espírito do Senhor virá sobre vocês, o meu Espírito virá sobre vocês, e hoje somos regidos por Ele. Por que que Deus quer que sejamos de joelhos diante dEle? Porque Ele quer nos fortalecer com o seu poder, através dessa relação que temos com o Espírito Santo. Só que essa relação com o Espírito Santo, ela tem que ser diária. Ela precisa ser diária. Ela precisa acontecer todos os dias. A relação com o Espírito Santo é como uma amizade. Ele é um amigo, ele é teu Deus, sim, mas ele também é teu amigo. E para que você conquiste, para que você tenha essa relação de amizade, Felipe, é preciso que você passe tempo com ele. O tempo que você vai investir com o Espírito Santo é o tempo que você vai conhecê-lo ainda mais. Segundo, porque Deus nos quer de joelhos diante dele. Escreva aí, versículo 17, na parte A diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, para quê? Para que Deus nos quer de joelhos diante dele? Para que Cristo reine em nossa vida e vivamos pela fé. Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé.
Ainda em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixados em quem? Em Jesus, o próprio Deus, em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador de quê? Da nossa fé, aleluia. Então por que Ele nos quer de joelhos diante dEle? Justamente por isso, como Ele escreve aqui, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Nós precisamos aprender a andar em fé, e nós só vamos andar em fé quando estivermos prostrados de joelhos diante dEle. Terceiro lugar, por que Deus nos quer de joelhos diante dEle? Versículo 17, ainda na parte B. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Então Deus nos quer de joelhos diante dEle para quê? Para que o seu amor seja o alicerce e a essência da nossa comunhão. A essência da nossa comunhão. A base dessa comunhão como igreja local tem que ser o amor. Irmãos, é muito interessante quando uma pessoa ela não consegue ser amada e por consequência não consegue amar. Ela não consegue receber o amor das pessoas. Eu já contei aqui a história, vou contar novamente porque tem gente que nunca ouviu. Certa vez eu e Eliana fomos cuidar de uma discípula e que ela tinha muitos problemas na igreja, de relacionamentos. E ela criava situações terríveis de relacionamento. Ela brigava com todo mundo. Você conhece alguém assim? Não diga. E aí, brigava com todo mundo, discutia com todo mundo. Estava criando problemas. E um dia eu falei assim, chega. Aí fomos eu e Eliana, entramos no gabinete, chamamos aquela jovem, ainda solteira na época, e fomos conversar com ela. E começamos a conversar. E fomos descobrir o que estava por detrás de todo aquele comportamento dela. E aí vimos ali a rejeição na família, o abandono da família, o descuido da família e principalmente o problema da rejeição do pai. E ali, quando ela começou a falar aquilo, ela começou a chorar. E ela queria simplesmente ser aceita, mas ela não se aceitava como alguém que pode ser amada. E no meio daquela ministração toda, ficamos horas ali com ela. E aí eu fiz uma pergunta a ela, falei assim, por que você não nos permite te amar? Por que você não se permite ser amada? Porque ela nunca teve, na verdade, nunca tinha no seu coração, nunca teve a experiência de ser amada. Ela não sabia o que era isso. E ela confundia, porque de onde ela esperava o amor, ela viu rejeição. Então, para se defender, ela rejeitava também os demais. E ela humilhava as pessoas. E ali nós começamos a ministrar sobre a sua vida. E ela chorava, e chorava, e chorava. E nós falamos para ela, nos permita te amar. Deixa a gente te amar. E ela abraçou a Eliana, e ela nos abraçou, e começamos a orar com ela. Dali ela saiu, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ela teve uma experiência com Cristo tremenda, não foi com a gente, foi com Jesus. E ela foi para casa meditar naquilo. Dali em diante ela começou a melhorar o seu comportamento. Ali ela se casou, se tornou líder de célula, se tornou frutífera, seu casamento foi uma bênção. E aquilo ali foi transformador na vida dela, querido. Sabe, queridos, se queremos aprender a viver em comunhão, nós precisamos de cura em nossa vida. Por que nós passamos pelo encontro com Deus? Porque o encontro também apronta para esse momento de cura em nossa vida. E eu recomendo a você passar pelo encontro com Deus, porque esse processo de cura vai ser sempre. Mas se queremos viver em comunhão, não tem outro jeito, temos que aprender a amar. Por isso que Deus disse assim, por que eu quero vocês? Paulo disse, né? Por que eu tenho que estar joelhos diante do Pai? Por que esse momento de joelhos diante do Pai? Porque também Deus nos quer vivendo em amor, e a essência dessa comunhão é o amor. Quarto lugar, versículo 18 diz assim,
porque é a continuação logo do versículo 17. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Porque Deus nos quer de joelhos diante dele, para que a nossa unidade amplie nossa visão de seu reino. Olha só o que ele está dizendo. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender largura, comprimento, altura, profundidade daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. A nossa comunhão amplia a nossa visão. Quem não vive em comunhão não tem a sua visão de reino ampliada. Vive limitado. Não sai do lugar, querido. Deus nos quer de joelhos porque Ele fará a sua obra. Ele fará essa obra. Ele disse lá no início: eu vou fortalecer vocês com o poder do Espírito Santo. Ele fará isso nessa comunhão dos santos, em nome de Jesus. Ele não quer que sejamos limitados, Ele quer que a gente avance. Ele quer que eu e você avance na pregação do Evangelho. Por isso que temos que estar de joelhos diante dEle. Quinto lugar, porque Deus nos quer de joelhos diante dEle? Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Porque Deus nos quer de joelhos diante dele, para que prossigamos em conhecer a revelação do seu amor em Cristo e sejamos cheios de sua plenitude. Meu irmão, fala sério, você é isso que você quer? Ué, não é não? Mas quero o quê? Ué, prosseguir em conhecer a revelação do seu amor em Cristo e ser cheio de sua plenitude. É isso que você quer? Então como isso vai acontecer? Quando eu estiver de joelhos diante do Pai. Quando eu estou de joelhos diante do Pai, Ele vai nos ensinar e Ele fará com que conheçamos o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para quê? Para que nós sejamos cheios de tudo aquilo que Ele reservou para nós, da plenitude dEle em nossa vida, para que enxerguemos mais do que estamos enxergando hoje, para que você contemple mais do que você contempla hoje. Sexto lugar, para quê? O porquê Deus nos quer de joelhos diante dEle. Versículo 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, por que Deus nos quer de joelhos diante dele? Para que possamos descobrir, meu irmão, para que possamos descobrir o poder dele que opera em nós. Você entendeu? Ele quer que possamos ter esse conhecimento. Ele quer que possamos descobrir o poder que opera em nós. O texto diz: pedimos ou pensamos, ou seja, palavra e mente. Palavra e mente. Palavra e mente. Para que possamos descobrir o poder que opera em nós. Agora, a chave deste versículo, no versículo 20, é a expressão de acordo. Em algumas versões está assim, conforme. Não sei se está na sua. Ou de acordo ou conforme. Ou seja, Deus, versículo 20, presta atenção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é isso? Não é isso? Só que Ele fará de acordo ou conforme o seu poder operando ou atuando em nós. Você já sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, amém? Mas aí o texto vai dizer assim, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por que muita gente não consegue experimentar esse poder que pode operar nele, que pode fazer muito mais do que pede ou pensa? Porque o seu poder não está atuando nessa pessoa. E a pergunta é, como o seu poder opera ou atua
em nós. Como isso acontece? Aí muita gente pensa assim, o pastor, bota a mão na minha cabeça, ora por mim para que o poder de Deus venha. Na hora do louvor, o poder de Deus veio. Como, Delmo? O poder de Deus opera ou atua em nós. Meu querido, se você não pagar o preço de todo dia, pegar a palavra de Deus, ler essa palavra, orar ao Senhor, meditar nessa palavra, não tem poder nenhum que vai operar em você. O que vai operar em você é religiosidade. O que vai operar em você é crendice. O que vai operar em você é misticismo. O que vai operar em você é dependência dos outros. Você quer a operação de Deus na sua vida? Leia a Bíblia, ore, medite, pratique. A maior revelação da palavra é a prática dela. Pastor, recebi uma palavra revelada nesse culto, que bênção. Mas a palavra revelada, sabe o que é, Felipe? É a prática dela. Porque só a prática revela. Só a prática revela. É a prática que revela o poder da palavra. A revelação vem, a iluminação da palavra vem sobre você quando você escuta, amém? Você está ouvindo agora, ok? Bom, você está ouvindo. É capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ok. Aí vem a iluminação, de acordo com o quê? Conforme o quê? Conforme o poder de Deus atuando em nós. Então, peraí, eu já sei, como que eu vou, que eu sei que Ele é capaz de fazer muito mais do que eu peço, eu vou conhecer esse Deus, como? De acordo com esse poder. E como eu quero esse poder? Eu vou buscar esse Deus, eu vou orar ao meu Deus, eu vou ler a sua palavra, eu vou procurar conhecê-lo. Aí sim, esse poder operará em você e através de você. Isso vai acontecer. Mas como? Eu tenho que estar de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos. Aí, querido, a pergunta que eu quero trazer, aquilo que Paulo estava dizendo lá atrás, como disse agora, qual é a causa que te põe de joelhos? Aí eu faço uma pergunta: há quanto tempo eu não tenho uma causa que me ponha de joelhos? Qual foi a última causa que te pôs de joelhos? Qual foi a última causa que te pôs de joelhos? Tem muita gente de joelhos por problemas, por lutas. E é interessante que depois que passa essa luta, ela para de orar. Basta um problema e corre para a intercessão. Já procura a pastora Irineia, nosso caso aqui, pastora Maura, ou líder, e começa num propósito. Passou o problema, passou a luta, esqueceu o joelho. A pergunta que eu faço, eu vou fazer várias perguntas. Qual é a causa que está me colocando de joelhos agora? Você tem alguma causa que está te colocando de joelhos? Nenhuma. Paulo disse assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual era a causa dele? Vidas aos pés de Jesus. Essa era a causa principal na sua vida. Qual foi a última causa que nos pôs de joelhos? Você lembra? Qual foi a última vez que uma causa me pôs de joelhos? Eu preciso de uma causa. E é por isso que eu preciso estar de joelhos. Existem causas que são problemas que nós estamos vivendo, e isso acontece em nossas vidas, porém, hoje virá uma revelação de Deus para uma causa, quando nós estivermos de joelhos. A pergunta é: qual é a causa, Andréia, que te põe de joelhos? Ou, quando você se pôr de joelhos, Deus vai te dar uma causa. No mês de abril, não sei se é possível colocar aí na TV, nós vamos começar aqui uma campanha de 30 dias de oração por 3 pessoas. Todas as células. 30 dias de oração por 3 pessoas.
Por que veio isso? Só uma estratégia de evangelismo? Não. É porque a gente está orando. E quando a gente começa a orar intensamente, sabe o que Deus faz? Ele nos coloca na causa certa. Sabe por que nós oramos por 3 vidas? Eu posso orar por 5, até por 1000, se você quiser. Basta que depois você cuide de todas elas. Por que orar por pessoas? Porque, como Paulo disse, era esta causa que o colocava de joelhos diante de Deus. Eu tenho percebido, irmãos, e por que eu trouxe essa palavra hoje? Talvez sirva para você que está aí assistindo agora. Porque nós estamos correndo atrás das nossas coisas. Nós estamos correndo atrás das nossas empresas. Nós estamos correndo atrás de nossas vendas. Nós estamos lutando e perseguindo um dinheiro para poder passear com a esposa, com os filhos. Pastor, existe algum erro nisso? Não. Não há erro nisso. O erro é que você esqueceu a causa principal. Qual é a causa principal, William? Qual é a causa principal, Joilson? Por que nós estamos aqui hoje reunidos? Qual é a causa principal que nos faz reunir em comunhão? Ah, é Deus. Não, é um propósito. Deus é o mentor disso aqui. Mas Ele nos reúne em comunhão por uma causa. Ele nos torna unidos por uma causa. Ele nos torna um por uma causa. Ele deu a sua vida por uma causa. E essa causa foi salvar e libertar vidas. Essa causa é a vida eterna. Você está trabalhando, eu estou trabalhando no meu dia a dia, e nós estamos esquecendo da causa. Queremos montar negócios, queremos fazer grandes negócios, queremos ganhar nosso dinheiro, queremos reformar nossa casa, queremos fazer tudo lindo e maravilhoso, amém? Qual foi a última vez que eu e você oramos sequer por uma vida para vê-la aos pés de Jesus? Porque se você está procurando outra causa, nós perdemos o rumo. Se você está procurando outra causa, você perdeu o rumo. Eu perdi o rumo e esqueci qual é a causa principal. E Deus falava comigo essa semana e dizia: a igreja perdeu o rumo. Perdeu a causa. O pastor Humberto falou muito bem aqui, nós temos uma preocupação muito grande com o ensino, amém, glória a Deus, aleluia, isso é lindo, é maravilhoso, isso é muito bom, mas não é a causa. Isso é apenas o resultado. A causa são vidas. Se esta causa não te incomoda mais, você perdeu o rumo. Perdemos o propósito. Perdemos aquilo que Jesus veio dar a sua vida por nós. Se eu e você não podemos orar por pessoas mais, esquecemos disso, perdemos o rumo na nossa vida espiritual. A causa que nos põe de joelhos diante do Senhor são vidas. E esse silêncio que você está fazendo aí, ou você está refletindo nisso agora, ou você está pensando em outra coisa e está lutando para ficar acordado. Porque nós perdemos a causa. A gente canta aqui, só quero ver você. Lindo, querido. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus fala assim, poxa, legal, show de bola. Mas qual é a causa? Eu vim a essa terra de Jesus. Eu fui a essa terra para derramar meu sangue, ser humilhado, para salvar a humanidade. E você, igreja, foi levantada para ser a proclamadora, a anunciadora da minha salvação.
E aí começamos a fazer nossas reuniões, nossas festas, nossos negócios, e fazer nossos negócios, e isso, e aquilo outro, e perdemos. Deus mandou nos dizer, me diz como pastor, e diz a você como igreja, perdemos o rumo na causa principal. A causa principal são vidas. E é por isso que nós vamos nos pôr de joelhos diante do Pai. E os demais, Ele vai nos fortalecer, como diz a palavra, no seu poder pelo seu Espírito. Ele vai nos unir num só propósito. Ele vai nos aliançar em amor, porque é a essência da comunhão. Ele vai nos levantar, sim. Ele vai nos ajudar em todo o tempo. Nós queremos fazer a festa da Páscoa, todo mundo saindo, é coral, é dança, é isso, é aquilo outro, lindo, maravilhoso, mas qual é a causa? Fiz a reunião com o pessoal aqui, e eu falei assim, legal, vamos fazer isso tudo, mas se não tiver uma vida para ouvir de Jesus lá, meu querido, perde-se tudo. Mas é para Jesus, sim, claro, mas Jesus veio a esse mundo morrer pelas pessoas, para que nós possamos anunciar esse amor. Então não adianta eu fazer mundos e coisas maravilhosas, lindas, iluminação e fumaça e não sei o que, maravilhoso, lindo, empolgante para todos, nós vamos sair daqui chorando, que coisa linda. Mas onde estão as vidas? Qual é a causa disso tudo? Qual foi a última vez que você, meu querido, ao invés de se prostrar, Senhor, eu preciso aumentar minhas vendas, Senhor, eu preciso ser curado, Senhor, eu preciso ampliar minha empresa, Senhor, amém, você não está em pecado se fizer isso não, querido. Nossa falha está, nós deixamos a causa principal de lado. A causa são vidas, e eu quero falar a você que é discípulo de Jesus, que você que é nova criatura, as coisas velhas já passaram, você está morto para esse mundo, queridão. Quer saber a boa notícia? Só é passagem, vai acabar, e acaba assim, em relação à eternidade, vai acabar, querido, teu trabalho vai acabar, tua empresa vai acabar, teu carro vai acabar, tua roupa vai acabar, tua casa vai acabar, mas a eternidade não vai acabar nunca, porque é a eternidade. Qual é a causa que te põe de joelhos hoje? Aí Bruno falou aqui, a gente precisa derramar uma lágrima. Lágrima de quê, querido? Queridos, e tem gente que chora mesmo, eu fico assim admirado por quem consegue chorar, querido, porque eu não sou chorão. Quando eu começo eu não consigo parar, esse que é o problema. Mas é difícil eu começar, Bruno. Você faz um esforço grande, a gente faz até esforço, Senhor. Sai uma lagrimazinha, né? Tem gente que se derrama, né, pelo temperamento, é o quebrantamento mesmo, e eu admiro nesse sentido, mas isso não significa que você que não derramou lágrimas não esteja prostrado diante do Pai, mas eu admiro. Às vezes o Bruno mesmo e outros que têm, sabe, é uma questão de quebrantamento, às vezes até de temperamento mesmo. Mas qual foi a última vez? Sabe, queridos, eu assisti essa semana o que aconteceu lá em São Paulo, Suzano em São Paulo. Aí depois eu assisti aquilo que aconteceu na Nova Zelândia. Daí eu mostrou o vídeo, passou o vídeo, eu fui assistir aquilo. Eu fiquei, meu Deus. A gente fica assustado. Porque a qualquer momento entra um louco aí. Como eles estavam reunidos lá, religião, cada um na sua religião. Isso pode acontecer, imagina, querido, numa escola. E aí eu vi Eliana me mostrando testemunho, eu não gosto de ouvir essas coisas, né? Um pai falando do seu filho que está na glória agora, foi morto lá, naquela escola, mas ele cumpriu o seu ministério na terra. Isso a gente chora mesmo, a gente chora e chora muito.
Mas e por aqueles que se foram e não creram? Nunca mais terão uma chance. Acabou. Não tem oração, não tem reza, não tem nada. Depois da morte vem o juízo, diz a palavra. Deus mandou dizer que a gente tem que retomar a causa. A causa principal são vidas. Que a gente pode fazer tudo o que a gente tem que fazer e fazer o melhor possível. Mas temos que voltar para a causa principal. Qual foi a última vez que você se prostrou diante do Pai por uma vida? Por uma vida. E você chorou diante de Deus por aquela vida. E você clamou por aquela vida. E você repreendeu os demônios que se levantam contra aquela vida. E você gemeu por aquela vida. E você sentiu a dor por aquela vida, como Jesus sentiu. Qual foi a última vez que eu fiz isso, que você fez isso? Você nem lembra, né? Às vezes a gente é cercado de tantos problemas, aí tem que cuidar da célula, problema de célula. Sabe por quê? Quando a igreja tem muito problema, sabe qual é o maior problema dela? É a falta da causa. Porque está preocupado com sua própria vida. Isso é a primeira característica dos últimos dias, o egoísmo, cada um pensando em si mesmo. Deus nos quer de volta a causa que nos põe de joelhos diante do Pai. Vamos orar, vamos falar com Deus. Essa é a mensagem de Deus para você, querido. Espírito Santo, nos perdoe. Por vezes estamos fazendo tantas coisas e o fazemos de todo o coração mesmo. E fazemos para o Senhor mesmo. Mas como aconteceu na igreja de Éfeso, uma igreja tão forte, porém esqueceu o primeiro amor. E o Senhor alertou aquela igreja que voltasse às primeiras obras. Sinto em meu coração, Espírito Santo, que o Senhor escolheu este dia para nos alertar a respeito disso. Nos trazer à memória o que nos põe de joelhos diante do Senhor. Porque perdemos a noção de uma causa, de orar por nossa família, de lutar por ela. Aqueles que estão sem Jesus, aqueles que estão sem salvação eterna, aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão destruídos. Estamos pensando em causas que vão nos dar coisas boas para nós, nossa casa, nosso carro, nossa empresa. E a causa principal, nós deixamos de lado. Senhor, nos perdoe, porque chegou a hora de nós retomarmos a causa que nos põe de joelhos diante do Senhor. Porque o Senhor cuidará dos nossos problemas. O Senhor cuidará daquilo que nós não podemos fazer, das lutas que enfrentamos, dos sofrimentos que enfrentamos dia após dia. O Senhor pelejará por nós. O Senhor lutará por nós. Eu creio nisso, Senhor. Enquanto lutamos a luta de ver vidas aos teus pés, a guerra enfrentada contra isso, as guerras que nós não podemos enfrentar, o Senhor enfrentará por nós. E o Senhor não perde uma batalha sequer. O Senhor não perde uma batalha. Senhor, se estamos insensíveis às vidas, é porque perdemos a noção do Evangelho. Portanto, nos perdoe se a insensibilidade nos alcançou, se nossos ouvidos não conseguem mais ouvir a voz do Teu Santo Espírito, se estamos só ouvindo a voz de pastor,
de líder, e não escutamos e identificamos a voz do teu Santo Espírito. Se teu Espírito está falando conosco agora, é porque eu creio que está falando. O Senhor está tocando em corações aqui. O Senhor está incomodando pessoas aqui. O Senhor está gerando uma incomodação enorme aqui em alguns. O Senhor está mostrando a eles e a mim que temos gasto fortunas, dinheiro em tantas coisas, por nosso bel prazer. Estamos esquecendo das vidas. E o Senhor está nos corrigindo agora. E se há alguém aqui que esteve um dia fazendo isso e não está mais, hoje é o dia da nossa restauração. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nos levar novamente à rota que o Senhor separou para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.